gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar aqui as revisões sobre a história do Brasil e vamos começar pelo começo, né? Pelo Brasil colonial, que foi um período que vai desde 1500, com a invasão que começa com a invasão portuguesa aqui, até 1822. Então é um grande período, assim, 322 anos, né? Mais de 3 séculos. Enfim, como é que começa aqui o que a gente chama de história do Brasil? A gente começa a história do Brasil quando os portugueses chegam aqui e invadem o Brasil com Pedro Álvares Cabral lá, né, que acho que todo mundo conhece, porque a maioria das sociedades indígenas que moravam aqui já, os nativos, eles eram sociedades ágrafas, então eles não tinham muitas coisas escritas, assim. Então a gente não conhece tanto sobre a história antes dos europeus chegarem aqui. Então a gente só precisa ter um respeito, assim, e lembrar sempre que o Brasil não foi descoberto, nada, foi invadido mesmo, porque os nativos daqui eram os indígenas e eles já estavam aqui e só eram sociedades diferentes das sociedades europeias. Então, elas poderiam ser ágrafas, mas isso não significa que elas eram melhores nem piores que as sociedades europeias. A gente não pode ter esses preconceitos para ir fazer vestibulares. Só significa que eram sociedades diferentes e que merecem respeito igualmente. Mas enfim, para didatizar a história, a gente começa o período colonial no que a gente chama de período pré-colonial, que é um período que vai de 1500 até 1530. Esses primeiros 30 anos aqui é chamado de período pré-colonial porque a gente não tem registros de famílias que vieram para o Brasil para povoar, para vir morar para cá, na verdade. Nesse período, eles visavam mais pegar coisas aqui também, era uma exploração mesmo, né? E já iam embora. Então eles vinham aqui, pegavam o que precisava e iam embora. E o interesse de Portugal também nessa época não estava voltado tanto aqui para o Brasil, estava voltado mais lá para as Índias, no comércio que eles tinham. E depois de 1530 que vão voltar sua atenção mais para cá. Uma coisa só que é importante ainda no período pré-colonial é que eles queriam proteger aqui as terras brasileiras de serem invadidos por outras potências europeias também que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas já tinha acontecido, que foi um movimento, que foi um tratado apoiado até pela Igreja Católica, e que dividia o planeta basicamente em dois. Uma parte seria para Portugal, uma parte seria para o domínio espanhol. Então dividia o mundo assim entre Portugal e Espanha, que já estava na época das grandes navegações, mas algumas potências não respeitavam esse tratado, porque também queriam fazer suas colônias, né? A França se destaca bastante aí. E nessa época Portugal queria proteger aqui dessas potências. E uma coisa importante desse período também é o pau-brasil, que a gente até aprende na escola, principalmente quando é menorzinho, né? Fundamental 1, assim. O pau-brasil, ele foi o principal produto da economia nessa época. E os índios, os indígenas que moravam aqui, eles quem pegavam o pau-brasil, eles quem tiravam o pau-brasil, né? Cortavam as árvores e davam para os portugueses em troca de algumas coisas que eles não tinham, alguns produtos novos da Europa, como, por exemplo, espelhos, machados, algumas outras armas, assim, tipo machado, que poderiam ser úteis para os indígenas. E, de início, os indígenas tiveram bastante interesse até em fazer essas trocas para conseguirem essas coisas que eles não tinham. Mas os indígenas daqui não tinham um pensamento consumista, como a gente tem hoje, de ficar querendo sempre mais e mais. E aí chega uma época que eles já têm o que eles precisam e eles não querem mais machado, não querem mais espelhos, porque para eles não tinha sentido ficar acumulando como para os europeus e para a gente agora tem. Então, eles não queriam mais isso e isso vai gerar uma certa revolta, porque os portugueses queriam continuar explorando aqui, tomando para o Brasil, e eles não queriam mais, e isso vai fazer com que tenha que ter resistência indígena. Então, a gente também não pode achar que o domínio aqui indígena, o domínio dos portugueses sobre os indígenas foi totalmente passivo, que não teve nada de resistência, porque isso é uma mentira que os europeus inventaram. Porque teve sim resistência indígena aqui, e eles não são um povo passivo, não tem essa figura do índio que não faz nada, como foi pintado por muitos europeus e é até hoje. Muita gente tem essa imagem do indígena na cabeça. Então teve briga, sim. E dentro dessa época vigorava também já o que a gente chama de pacto colonial. Portugal falava que só ele tinha direito de fazer comércio com o Brasil não podia fazer comércio com mais ninguém, só com a metrópole que era Portugal. Mas, apesar desse pacto colonial vigorar, tem registros de que o Brasil fez comércio com outras potências, só que é, assim, uma coisa ilegal. Mas, por exemplo, a França conseguiu fazer algumas pequenas trocas aqui com o Brasil. Mas vigorava o pacto colonial que dizia que só podia fazer comércio com a metrópole. E se destaca bastante também a figura das feitorias, que eram uns galpões, assim, onde os indígenas colocavam a madeira que ia ser trocada com os portugueses. Então, os indígenas pegavam lá na floresta, né, o pau-brasil, colocavam nas feitorias, nesses galpões, e lá, que ficava perto das praias, os portugueses já vinham, retiravam a madeira de lá e iam embora para Portugal de novo, ou lá para as Índias.
e essas feitorias funcionavam como postos comerciais, e é importante saber delas porque elas já caíram no vestibular. E aí a gente entra na administração colonial. A colônia aqui já era administrada, né? Só que a gente precisa lembrar que, tipo, toda forma de organização, de administração que tivesse aqui era voltada para a exploração portuguesa. Eles não tinham interesse em fazer o Brasil ficar um país grande economicamente, assim. Tudo que eles queriam era explorar mesmo. Então, qualquer tipo de administração que tem aqui vai visar mais a exploração. E aí começam a dividir o Brasil. Dom João III, acho, se não me engano, que era o rei de Portugal na época, ele divide o Brasil em 15 capitanias hereditárias. Então, ele divide as terras brasileiras de Portugal em 15 partes diferentes, que ele chama de capitanias, e dá para um nobre, assim, lá de Portugal, ficar responsável por proteger esse pedaço de terra. E aí, esse responsável, que era um nobre, ele fica conhecido como donatário. E aí, quando eles dividem nessas capitanias, começa a vir mais gente pra cá pra povoar. Isso já é depois de 1530. E esses donatários, eles tinham um certo poder, assim, um poder bem centralizado até nessas capitanias, só que eles enfrentavam algumas dificuldades também, principalmente na comunicação com outras capitanias. Às vezes era mais fácil ele conseguir se comunicar lá com o rei de Portugal do que com outro donatário, por exemplo, de uma capitania mais distante. Eles enfrentaram certa dificuldade na comunicação e às vezes esses donatários eles ainda dividiam as suas terras em mais partes menores. E aí essas partes menores, as capitanias hereditárias, eram conhecidas como sesmarias e o responsável por elas era conhecido como sesmeiros. E aí, por conta dessa dificuldade que esses donatários estavam enfrentando, mais ou menos em 1550, forma-se também o governo geral do Brasil. Então, além das capitanias, que ficava cada donatário responsável por uma, tinha também o governo do Brasil central, e aí a capital inicialmente foi lá em Salvador. Então, a primeira capital do Brasil que o Brasil teve foi em Salvador. E aí esse governador geral, que às vezes é chamado também de vice-rei, ele tinha o apoio de um provedor-mor, que era um cargo que cuidava mais da área financeira, de um ouvidor-mor, que cuidava mais de questões jurídicas, e de um capitão-mor, que cuidava mais da área militar. E além desse governador-geral, ainda em cada vila tinha uma Câmara Municipal, que é um órgão que permanece até hoje aqui no Brasil. E essa Câmara Municipal serviria para organizar leis mais locais, assim. E para trabalhar nessas câmaras municipais, as pessoas tinham que ter terras, então era assim, uma coisa já mais elitizada. Precisava ter dinheiro para trabalhar lá, não era uma coisa popular. E esse sistema de capitanias hereditárias ele ficou famoso, mas não prosperou direito. Só duas capitanias ficaram famosas por terem prosperado, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. E uma coisa importante do período colonial é o que a gente chama de economia do açúcar, porque Portugal já sabia como é que plantava cana e como é que produzia o açúcar, e aí ele vai começar a fazer isso aqui no Brasil também. E inicialmente essa produção de açúcar fica mais concentrada lá no Nordeste. Então, se hoje aqui no Brasil o Sudeste é a região mais importante economicamente, naquela época, no período colonial, era mais focado lá no Nordeste, era diferente. E aí, nessa produção de açúcar lá no Nordeste, criou-se uma sociedade diferente do que tinha lá em Portugal até então. E lá tinha o senhor do engenho, que era o grande dono assim das terras, que era importante, né? Que mandava em tudo. E esse senhor do engenho às vezes colocava uma capela lá nas suas terras, uma capela católica, porque tinha pouco protestante aqui nessa época, era mais católico meio que veio, mesmo que veio lá de Portugal. E aí tinha um padre, né, um pároco, não sei, padre, bispo, sei lá. E tinha os escravos já vinham para cá nessa época, escravizados africanos e alguns indígenas também, mas muito mais africanos. E eles ficavam na senzala e tinham alguns poucos trabalhadores livres também nessa sociedade. Então é importante saber esses grupos. E uma coisa que, tipo assim, não pode esquecer dentro da economia do açúcar é o que a gente chama de sistema de plantations, que basicamente tem 4 elementos para a gente entender bem ele, que é um latifúndio, então assim, tinha que ter bastante terra para plantar. Uma terra enorme e monocultura também é o segundo elemento, que significa que só se planta uma coisa, que geralmente era a cana, que era o mais importante para a produção do açúcar, né? E usava mão de obra escrava, que é o terceiro elemento, e era uma economia voltada para o exterior. Então, o brasileiro mesmo pouco consumia do seu açúcar que ele produzia, era mais voltado lá para a Europa. E aí a gente entra num assunto bem delicado, que é o assunto da escravidão. Porque é uma cicatriz assim, que o Brasil tem, porque até hoje, na verdade, a gente não teve totalmente
uma igualdade racial entre negros e brancos. Porque a gente pode observar em qualquer lugar que as pessoas mais ricas geralmente são quase todas brancas. É muito difícil você encontrar alguém que consegue ficar rico e que seja preto. Então, não acontece. Fora os muitos preconceitos que as pessoas de pele escura sofrem, não só elas, mas elas principalmente, né? E não conseguem chegar à faculdade, às vezes, porque não tem uma educação decente. Nas favelas, que são lugares que as pessoas não costumam ser bem educadas, né? Educadas no sentido de escola, a maioria é preta, então, assim, não teve uma abolição da escravidão até hoje. A gente vai discutir um pouco mais disso lá no Império. Mas nessa época já vigorava a escravidão. E aí a gente tem uma pergunta que costuma fazer, que é por que teve mais escravo negro do que escravo indígena? Então, tipo assim, não é porque o negro era mais passivo ou mais fácil de pegar, mas o escravo que vinha lá da África, o escravizado, ele dava mais dinheiro para o rei de Portugal do que um escravo indígena, porque o rei tinha que taxar e tinha toda a questão da viagem, e isso fazia com que o rei com que o rei ganhasse mais dinheiro. Então, para ele era mais benéfico escravizar negros. E além disso, tinha a justificativa de estar levando a civilização lá para a África, porque o europeu tinha essa ideia de que era civilizado e os outros povos não. E como já estava vindo o europeu para cá, os indígenas de qualquer forma já iam chegar à civilização. Então, eles tinham que levar essa civilização lá para a África e trazendo os escravos aqui, eles iam estar levando essa civilização. Não interessa se você vai dar tapa na cara do escravo, se você vai dar chibatada nele, mas não, tá levando a civilização e além disso tá levando a fé cristã também. Então, eles acreditavam, tipo, se não levar Jesus Cristo lá pros africanos, eles vão todos pro inferno, ficar louvando esses deuses aí, falando em Yorubá. Então, tinha a justificativa de estar levando a salvação cristã e a justificativa de estar levando a civilização para a África. E essa escravidão, eu acho que todo mundo sabe que é marcada por muita violência mesmo com os escravos. E isso vai fazer com que alguns fujam para os quilombos, né, que a gente conhece, que é importante até hoje, né, a gente tem os quilombolas aí. E alguns outros escravos também resistem, tem bastante resistência contra o domínio, né? E alguns outros que não conseguem resistir, não conseguem organizar grandes revoltas, eles até se suicidam, porque era melhor, tipo, morrer do que viver uma vida miserável como aquela, tomando chibatada, sendo tão maltratado daquele jeito, tratado pior do que um animal. E apesar de tudo isso, né, que teve aqui na escravidão, de toda essa repressão, de toda essa tentativa do europeu de acabar com a cultura lá da África, isso não foi bem sucedido, porque os africanos influenciaram a nossa cultura fortemente, tanto é que tem bastante influência que permanece até hoje. Eles influenciaram, por exemplo, na língua, tem várias palavras aqui que são originárias lá da África, influenciaram na culinária também, lá na Bahia principalmente, tem bastante comida até que tem alguma influência africana. E a religião, por exemplo, foi uma coisa bastante influenciada também. Aqui no Brasil a gente tem as religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, que permanecem até hoje e que têm uma matriz lá da África. Só que nisso também entra um grande problema, assim, que na época os escravos eram proibidos de louvar, de cultuar os seus orixás, seus deuses, né? E isso gerou um certo sincretismo religioso que permanece até hoje em algumas casas de Umbanda, por exemplo, que eu conheço, que o sincretismo é forte. Mas, assim, por exemplo, tinha Oxalá, que é uma divindade, assim, lá pra África, que eles não podiam cultuar Oxalá aqui porque eles tinham que cultuar a fé cristã, que era a única coisa permitida para eles pelos europeus. Então, como é que eles faziam para cultuar Oxalá? Eles pegavam uma imagem de Jesus Cristo que tinha aqui no Brasil por causa dos europeus e começavam a cultuar Oxalá pela imagem de Jesus Cristo, entendeu? E aí começou um certo sincretismo que permanece até hoje com alguns santos católicos sincretizados com outros orixás, com a figura do próprio Oxalá com Jesus Cristo, mas tem outros também, tipo Nossa Senhora Aparecida sincretizado com Oxum, em algumas casas de Umbanda por aí. E esse sincretismo é importante para a cultura até hoje também. Até que, acho que é na Bahia, que tem uma festa que chama Festa de Nosso Senhor do Bonfim, que é uma festa católica, mas que tem participação do candomblé também. Então, é um sincretismo que permanece até hoje, que é importante a gente conhecer essa influência, assim, africana na nossa cultura. E, acabando a assunto de escravidão, a gente entra no período de União Ibérica. O que aconteceu? Por que teve a União Ibérica? A União Ibérica foi um período que durou de 1580 até 1640. E nessa época aconteceu uma crise de sucessão portuguesa. Então, um rei morreu
e não tinha quem assumisse, e o parente mais próximo para assumir era o rei da Espanha da época, que era o Felipe II. E aí, o rei da Espanha vira rei de Portugal também, então tem essa União Ibérica. Mas não significa que se unificou um país com o outro. Portugal e Espanha não ficaram, tipo, sendo um mesmo país. Eles só compartilhavam o mesmo rei, e esse rei nem ia mexer tanto nas coisas de Portugal, ele só ia cobrar os impostos deles mesmo. E essa União Ibérica, ela dá mais proteção para Portugal nessa época, mas faz com que a vida dos portugueses fique mais cara também, em contraposição. E nessa época aí começa a vir mais holandeses para cá, que vão ser importantes depois, porque os holandeses eram rivais, assim, da Espanha nessa época. E como o Brasil ficou sob o domínio espanhol, como uma consequência da União Ibérica, né, porque o rei da Espanha era o mesmo rei que Portugal, os holandeses começaram a invadir aqui no Brasil. E quando eles invadem para cá, começa a dificultar um pouco a escravidão dos africanos, porque eles ficam perto dos portos, assim. Só que essa dificuldade de escravizar africanos, pelo menos nesse período, faz com que aumente um pouco a escravidão indígena, porque, claro que o europeu não vai trabalhar, né? Se ele não consegue escravizar negro, ele vai escravizar indígena. E isso faz com que alguns bandeirantes começassem a ir caçar indígenas mais por meio da floresta, assim, e daí isso gerou uma certa expansão territorial pro Brasil. Então, tipo, teve uma expansão territorial, mas a troco de muito sangue, muita morte e muita exploração de indígena. E esses holandeses, quando vêm para cá, eles ficam mais concentrados no Nordeste, né? E eles são bem importantes, assim, porque o rei espanhol proibiu o comércio de açúcar com os holandeses. Isso fez com que eles tentassem atacar terras espanholas e, consequentemente, o Brasil nessa época. E aí eles dominaram parte do Nordeste e ficaram lá por bastante tempo até que eles conseguiram ser expulsos, até que conseguiram expulsar eles, né, aqui do Brasil com a insurreição pernambucana, que foi um movimento lá de Pernambuco que conseguiu expulsar eles. Eles ficaram bem concentrados na região ali de Olinda, é uma cidade conhecida aqui pelos holandeses. E depois que eles conseguem ser expulsos daqui do Brasil, os holandeses viram concorrentes do Brasil na produção de açúcar. Isso vai ser importante depois para começar a diversificar um pouco mais a economia. E aí eu vou falar disso mais na parte 2 da aula, porque senão essa aula vai ficar muito grande. Então a gente acaba por aqui essa parte 2. E na próxima aula eu já começo falando mais um pouco sobre outras coisas da economia também que já tinha nessa época. Então até a próxima aula.